Capítulo 24. Era gostoso o ar-condicionado depois do calor da rua. No entanto, enquanto parou um instante no vestíbulo da Lonergan & Sons, despercebida e portanto anônima, ela notou que o calor lhe havia causado um leve mal-estar. A corrente gelada de ar era agora um choque para ela. Ela sentiu aquele tipo de calafrio que se sente quando se tem febre. A enorme quantidade de gente que circulava lentamente a apenas alguns metros dali dava uma estranha impressão de pertencer a um sonho. A princípio, quando ela saiu do hotel, a úmida tarde de verão lhe pareceu suportável. No entanto, quando passou pela casa escura na esquina de Chestnut First, já sentia uma fraqueza e uma espécie de calafrio embora o próprio ar estivesse úmido, quente e denso, cheio do cheiro forte de terra e de plantas. E, tudo isso parecia um sonho. Essa sala agora, com suas paredes brancas adamascadas, seus pequenos lustres de cristal e aquelas pessoas ruidosas, bem vestidas, em grupos que sempre se modificavam. Tudo parecia um sonho, como o universo sombreado daquelas casas antigas com cercas de ferro pelo qual ela acabava de passar. De onde estava, ela não conseguia ver o interior do caixão. Ele estava instalado junto à parede mais distante da segunda sala. À medida que a multidão barulhenta se movimentava lentamente aqui e ali, ela teve vislumbres da madeira muito bem lustrada, das alças prateadas e do cetim basteado na face interna da tampa aberta. Sentiu uma contração involuntária dos músculos do rosto. Dentro daquele caixão, pensou, você precisa atravessar esta sala, depois a outra, e olhar. Ela sentia uma estranha rigidez no rosto, no corpo também. Basta que vá até o caixão. Não é assim que as pessoas fazem. Ela via as pessoas agindo assim. Via que, um após o outro, eles se aproximavam do caixão e olhavam para a mulher ali dentro. E mais cedo ou mais tarde, alguém iria perceber sua presença mesmo. Alguém talvez lhe perguntasse quem ela era. Você me diga, quem é toda essa gente? Será que eles sabem quem é Rowan Manfair? Por enquanto, porém, ela estava invisível, a observar todos os outros. Os homens nos seus ternos claros, as mulheres com vestidos bonitos, e tantas delas usando chapéu e até mesmo luvas. Havia anos que ela não via mulheres em vestidos coloridos com a cintura marcada e saias rodadas. Devia haver umas 200 pessoas por ali, gente de todas as idades. Ela viu velhos de carecas rosadas, de terno de linho branco e bengala, e meninos ligeiramente incomodados pelos colarinhos apertados e gravatas. As nucas dos velhos, como as dos meninos, pareciam igualmente nuas e vulneráveis. Havia até mesmo crianças pequenas brincando em volta dos adultos, bebês vestidos em renda branca quicando nos colos adultos, bebês um pouco maiores engatinhando no tapete vermelho escuro. E uma menina, talvez com seus 12 anos, olhava fixamente para ela, com uma fita nos cabelos ruivos. Nunca em todos os seus anos na Califórnia ela havia visto uma menina daquela idade, ou, por sinal, uma criança de qualquer idade, com uma fita de verdade na cabeça. E essa que formava um grande laço de cetim cor de pêssego. Todos com a melhor roupa de domingo, pensou. Era assim que se dizia. E a conversa era quase festiva. Como um casamento, pareceu-lhe de repente, embora fosse preciso confessar que ela nunca havia comparecido a um casamento semelhante. Uma sala sem janelas, apesar de haver cortinas de damasco branco aqui e ali ocultando totalmente o que talvez pudesse ser uma janela. A multidão se mexeu. Abriu-se um claro de tal modo que ela pôde ver o caixão quase inteiro. Um velhinho alquebrado num terno cinza deserçuqueiro estava parado sozinho olhando para a morta. Com enorme esforço, ele se ajoelhou num estranho banquinho de veludo. Como é que era mesmo o nome que ele lhe havia dito? Que era um genuflexório junto ao meu caixão. Rowan nunca havia visto um terno de deserçuqueiro na sua vida. Mas ela sabia que era esse o tecido porque o havia visto no cinema, nos antigos filmes em preto e branco, em que os ventiladores giravam. O papagaio cacarejava no puleiro e Sidney Greenstreet dizia algo sinistro a Humphrey Bogart. E a impressão era essa mesmo. Não um traço sinistro, apenas a localização no tempo. Ela havia voltado ao passado, a um mundo atualmente enterrado nas profundezas da Califórnia. E era por isso que lhe parecia reconfortante de uma forma tão inesperada, bem parecida com a daquele episódio de um seriado da televisão, O Além da Imaginação, em que um estressado homem de negócios salta do seu trem de luxo numa cidadezinha alegremente imobilizada no século XIX. Nossos velórios em Nova Orleans eram do jeito que deve ser. Convide meus amigos. No entanto, a árida e desagradável cerimônia fúnebre de Lee não havia sido em nada parecida com essa. Com suas amigas magérrimas, bronzeadas, embaraçadas pela morte, sentadas cheias de indignação na borda das cadeiras dobráveis. Ela não queria que nós mandássemos flores. Queria. Acho que seria terrível se não houvesse flores. A cruz de aço inoxidável, as palavras sem sentido, o homem que as pronunciava um perfeito desconhecido. Ah,
E essas flores daqui? Para qualquer lugar que olhasse, elas via ramos imensos e deslumbrantes de rosas, lírios, palmas de Santa Rita. Ela não sabia os nomes de algumas dessas flores. Grandes coroas apoiadas em suportes de ferro se aninhavam entre as pequenas cadeiras de pernas recurvas, por trás das cadeiras e amontoadas em grupos de 5 ou 6 pelos cantos. Salpicadas com cintilantes gotículas de água, elas estremeciam no ar gélido, cheias de fitas e laços brancos, e algumas dessas fitas traziam o nome Deirdre gravado em prateado. Deirdre. De repente, ele estava para onde quer que olhasse. Deirdre, Deirdre, Deirdre. As fitas chorando em silêncio o nome de sua mãe, enquanto as senhoras de vestidos bonitos bebiam vinho branco em copos de pé. A menina com a fita no cabelo não tirava os olhos dela e uma freira, até mesmo uma freira, num vestido azul escuro, com véu branco e meias pretas, estava sentada na borda de uma cadeira, apoiando-se numa bengala, com um homem cochichando algo no seu ouvido. Sua cabeça estava inclinada, seu pequeno nariz aquilino reluzia e algumas menininhas se reuniam à sua volta. Estavam trazendo mais flores agora, pequenas árvores de arame exibindo rosas vermelhas e cor-de-rosa em meio a trêmulas samambaias. Um doce perfume pairava no recinto. Agora Rohan compreendia. Era doce como o ar lá fora era quente e a brisa, úmida. Parecia que todas as cores à sua volta ficavam cada vez mais vibrantes. No entanto, ela novamente sentia náuseas, e o perfume forte piorava a situação. O caixão estava longe. A multidão o encobria totalmente. Ela pensou mais uma vez na casa. A casa alta e sombria, na esquina do lado do rio e do centro da cidade, como o recepcionista do hotel lhe havia descrito. Tinha de ser a casa que Michael não parava de ver. A menos que existissem milhares iguais a ela. Milhares com um desenho de rosas no ferro da cerca e com a buganvília formando uma imensa cascata escura em contraste com a parede de um cinza desbotado. Ah, que casa mais linda! A casa da minha mãe. A minha casa. Onde estava Michael? Houve uma súbita abertura na multidão, permitindo que ela mais uma vez visse ao longa lateral do caixão. De onde ela estava, estaria vendo o perfil de uma mulher delineado no travesseiro de cetim. O caixão de Ellie não apareceu aberto. Graham não teve velório. Seus amigos se reuniram num bar no centro. Você vai ter de ir até aquele caixão. Você vai ter de olhar ali dentro para vê-la. Foi para isso que veio. Foi por isso que quebrou sua promessa a Ellie e ignorou o documento no cofre, para ver com seus próprios olhos o rosto da sua mãe. Mas será que tudo isso está mesmo acontecendo ou estou só sonhando? Olhe para aquela menina com o braço nos ombros daquela velha. O vestido da menina tem uma faixa com um laço. Ela está usando meias brancas. Se ao menos Michael estivesse aqui. Este era o mundo de Michael. Se Michael ao menos tirasse ao luva e tocasse a mão da morta. Mas o que ele veria? Um embalsamador injetando nas suas veias o líquido para embalsamar, ou o sangue escorrendo pelo ralo da mesa branca. Deirdre. Deirdre estava escrito em letras prateadas na fita branca suspensa na coroa de crisântemos. Deirdre, na fita sobrou um enorme buquê de rosas cor-de-rosa. Pois bem, o que você está esperando? Por que não se mexe? Ela recuou, encostando-se no batente da porta, a observar uma velha de cabelos de um amarelo pálido abrir os braços para 3 criancinhas. Uma após a outra, elas beijaram as bochechas flácidas da velha. Ela baixou a cabeça. Seriam todas essas pessoas da família da minha mãe. Ela visualizou novamente a casa, desprovida de detalhes, escura e de um tamanho fantástico. Ela entendia por que Michael adorava aquela casa, adorava aquele lugar. E Michael não sabia que era a casa da sua mãe. Michael não sabia que tudo isso estava acontecendo. Michael havia desaparecido. E talvez tudo ficasse naquilo mesmo, só naquele fim de semana. E para sempre essa sensação de algo inacabado. Preciso voltar para casa. Não é só a história das visões, é também que este aqui não é mais meu lugar. Eu soube disso no dia em que fui olhar o oceano. Abriu-se a porta atrás dela. Ela saiu da frente em silêncio. Um casal mais velho passou por ela como se ela não estivesse ali. Uma mulher imponente com um lindo cabelo cinza chumbo preso para trás num coque, usando um impecável chemisier de seda, e um homem num terno branco amarfanhado. Um homem de pescoço forte e voz suave, falando com a mulher. Beatrice. Alguém a cumprimentou. Um belo rapaz veio beijar a mulher bonita e com seu cabelo cinza chumbo. Querida, entre, disse uma voz feminina. Não, ninguém a viu. Ela deve chegar a qualquer instante. Vozes como a de Michael, mas diferentes. 2 homens, numa conversa sussurrada enquanto bebiam seu vinho, vieram se colocar entre ela e o casal à medida que eles se dirigiam para o segundo salão. Abria-se mais uma vez a porta da frente. Uma lufada quente. O trânsito. Ela conseguiu chegar ao canto dos fundos, e agora viu o caixão com clareza. Via que metade da tampa estava fechada cobrindo a parte inferior do corpo,
e não soube dizer por que isso lhe pareceu grotesco. Havia um crucifixo na seda basteada acima da cabeça da mulher. Não que ela estivesse vendo a cabeça, apenas sabia que estaria ali. Via somente uma pincelada de cor em contraste com o branco reluzente. Vamos, Juan, vá até lá. Aproxime-se do caixão. Será que isso era mais difícil do que entrar na sala de cirurgia? É claro que todos irão ver, mas não saberão quem você é. Voltou a contração, o retesamento dos músculos do rosto e da garganta. Ela não conseguia se mexer. E de repente alguém estava falando com ela, e ela sabia que devia virar a cabeça e responder. Mas não o fez. A menina com a fita a observava. Por que ela não respondia? Perguntou-se a menina. Jerry Lonigan, posso lhe ser útil? A senhora não é a doutora Mayfair, é? Ela olhou para ele, apalermada. O homem corpulento, com o queixo forte e uns olhos lindos de um azul de porcelana. Não, eles eram mais como bolas de gude perfeitamente redondas e azuis. Doutora Mayfair, ela baixou os olhos até a mão do homem. Uma pata grande, pesada. Aperte a mão. Responda de algum jeito se não consegue abrir a boca. O retesamento no seu rosto piorou. Agora afetava seus olhos. O que está acontecendo? Seu corpo estava paralisado de medo enquanto seu pensamento estava em transe. Nesse transe horrível, ela fez um pequeno gesto com a cabeça na direção do caixão distante. Eu quero. Mas as palavras não queriam sair. Vamos, Juan, você não voou quase 4.000 quilômetros para isso. O homem a enlaçou com delicadeza. Uma pressão nas costas. A senhora quer ver, doutora Mayfair? Ver, conversar com ela, conhecê-la, amá-la, ser amada por ela. Parecia que seu rosto era esculpido no gelo. E ela sabia que os seus olhos deviam estar abertos demais. Ela olhou de relance para os olhinhos azuis do homem e fez que sim. Com a cabeça. Parecia que um silêncio caía sobre todos. Ela havia falado tão alto assim, mas não havia dito absolutamente nada. Era certo que eles não a conheciam e, no entanto, todos se voltavam para olhar enquanto ela e esse homem atravessavam o primeiro salão. E a notícia era transmitida aos sussurros. Ela olhou com atenção para a menina ruiva com a fita quando passou por ela. Na realidade, até parou sem querer, paralisada na entrada do segundo salão, com esse homem simpático, Jerry Lonigan, ao seu lado. Até as crianças pararam de brincar. O salão pareceu ficar escuro com as pessoas se movimentando em silêncio, bem devagar, apenas alguns passos. A senhora quer se sentar, doutora Mayfair? Perguntou Jerry Lonigan. Ela estava com os olhos fixos no tapete. O caixão estava a uns 6 metros de distância. Não erga os olhos. Não erga os olhos até chegar mesmo ao caixão. Não veja nada de horrível de longe. Mas o que era tão horrível nisso tudo? Em que isso podia ser mais horrível do que a mesa de autópsias? A não ser pelo fato de se tratar da sua mãe. Uma mulher veio se postar atrás da menina, pousando a mão no seu ombro. Juan, sou Alicia Mayfair. Eu era prima em 4º grau de Deirdre. Esta é Mona, minha filha. Juan, eu sou Pierce Mayfair, disse o belo rapaz à sua direita, estendendo a mão de repente. Sou bisneto de Cortland. Querida, sou Beatrice, sua prima. Um cheiro de perfume. A mulher com o cabelo cinza chumbo, a pele macia tocando o rosto de Juan. Enormes olhos cinzentos. Cecilia Mayfair, neta de Barclay. Meu avô foi o segundo filho de Julien e nasceu na casa de First Estate. E aqui, irmã, venha. Esta é a irmã Maria Claire. Irmã, essa é a Juan, a filha de Deirdre. Não havia algo especialmente respeitoso que se devia dizer a freiras, mas essa freira não poderia ter ouvido. Estavam gritando para que ela entendesse. A filha de Deirdre, Juan. Timothy Mayfair, seu primo em 4º grau. Estamos felizes de conhecê-la, Juan. Um prazer conhecê-la nesta triste. Peter Mayfair. Conversamos mais tarde. Garland era meu pai. Ele alguma vez lhe falou em Garland? Meu Deus, eles eram todos parentes. Polly Mayfair, Agnes Mayfair, as filhas de Philip Mayfair e Eugenie Mayfair, e aquilo não tinha fim. Quantos eles seriam ao todo? Não uma família, mas um exército. Ela apertava uma mão após a outra, e ao mesmo tempo se apoiava na solidez do Sr. Lonigan, que a segurava com tanta firmeza. Ela tremia. Não. Sentia calafrios. Lábios roçavam seu rosto. Clancy Mayfair, bisneta de Clay. Clay nasceu na casa de First Estate antes da Guerra de Secessão. Minha mãe é Trude Mayfair. Aqui, mamãe, venha. Deixem mamãe passar. Um prazer conhecê-la. Já esteve com Carlota. Miss Carlota está se sentindo mal, disse o Sr. Lonigan. Ela irá nos encontrar na igreja. Já está com 90 anos, sabe? Aceita um copo d'água. Ela está pálida como cera. Pierce, apanhe um copo d'água para ela. Madeleine Mayfair, bisneta de Remy. Remy morou na casa de First Estate durante anos. Este é meu filho, Garvey, e minha filha, Lindsay. Ei, Dan,
Dan venha cumprimentar a doutora Mayfair. Dan é bisneto de Vincent. Será que ele falou de Clay e Vincent é? Não, nunca me falou de ninguém. Prometa que nunca irá lá, que nunca tentará descobrir. Mas por quê? Em nome de Deus. Por quê? Toda essa gente. Por que aquele papel? Porque o segredo. Gerald está com ela. Pierce deu uma passada por lá. Ele a viu. Ela está bem. Virá até a igreja. Quer se sentar, querida? Você está se sentindo bem, Lily? Meu amor, Lily Mayfair. Você não vai conseguir se lembrar dos nomes de nós todos. Nem tente. Robert, querida. Mais tarde conversamos. Ponto à disposição se você precisar de nós. Você está mesmo bem? Estou muito bem. E só que não consigo falar. Não consigo me mexer. Mais uma vez se retesaram os músculos do seu rosto. Ela estava rígida. Toda rígida. Apertou mais a mão do Sr. Lonigan. Ele lhes dizia alguma coisa. Que ela agora ia prestar suas homenagens. Ele estava dizendo para as pessoas se afastarem. Um homem tocou sua mão esquerda. Meu nome é Guy Mayfair, filho de André, e esta é minha mulher, Stephanie. Ela é filha de Grady. Era prima em primeiro grau de Eli. Ela queria demonstrar alguma reação. Estaria apertando o suficiente cada mão. Estaria balançando a cabeça o suficiente. Estaria beijando direito a velhinha que a beijava. Um outro homem estava falando com ela, mas sua voz era baixa demais. Ele era velho e estava dizendo alguma coisa sobre Sheffield. O caixão estava no máximo a uns 6 metros. Ela não ousava erguer os olhos, ou desviá-los dos parentes, com medo de vê-lo sem querer. Mas foi para isso que você veio, e é o que precisa fazer. E eles estão aqui, às centenas. Rowan, disse alguém à sua esquerda. Este é Fielding Mayfair, filho de Clay. Um homem tão velho que ela conseguia ver todos os ossos do crânio através da pele clara. Viu os dentes inferiores e superiores e os sulcos em volta dos olhos fundos. Ele estava apoiado nos outros. Não conseguia ficar em pé sem ajuda. E todo esse sacrifício, para poder ver-a. Ela estendeu a mão. Ele quer lhe dar um beijo, querida. Ela roçou o rosto do velho com os lábios. Ele falava baixo. Seus olhos pareceram amarelados quando ele olhou para ela. Ela procurou entender o que ele estava dizendo. Algo sobre Lesta Mayfair e Riverbend. O que era Riverbend? Ela concordou, com um gesto de cabeça. Ele era velho demais para ser tratado sem delicadeza. Ela precisava dizer alguma coisa. O homem era velho demais para estar se esforçando tanto só para lhe dar os pêsames. Quando ela apertou sua mão, sentiu que era macia, sedosa, nodosa e forte. Acho que ela vai desmaiar, sussurrou alguém. Sem dúvida não estavam falando dela. Você quer que eu a leve até o caixão? Mais uma vez o rapaz bonito, com o rosto limpo de menino bem comportado e os olhos brilhantes. Sou Pierce. Acabei de me apresentar. Um vislumbre de dentes perfeitos. Primo de Eli em primeiro grau. Até o caixão. Já é hora. Não. Ela olhou naquela direção e alguém pareceu dar um passo atrás para que ela pudesse ver melhor. E então seus olhos subiram instantaneamente para além do rosto no travesseiro inclinado. Ela viu as flores agrupadas ao redor da tampa levantada. Toda uma selva de flores. E bem à direita aos pés do caixão, um homem de cabeça branca que ela conhecia. A mulher morena ao seu lado chorava e rezava seu terço, e os dois estavam olhando para ela. Mas como seria possível que ela conhecesse aquele homem ou qualquer outra pessoa aqui? No entanto, ela o conhecia. Sabia que ele era inglês, fosse ele quem fosse. E sabia exatamente como seria o som da sua voz quando ele lhe dirigisse a palavra. Sherry Lonigan ajudou a dar um passo à frente. O belo Pierce estava ao seu lado. Ela está se sentindo mal, Monty, disse a senhora ainda bonita. Vá buscar água para ela. Meu bem, talvez fosse bom você se sentar. Ela abanou a cabeça, formando na boca a palavra não. Olhou novamente para o inglês de cabelos brancos, o que estava com a mulher que rezava. Ele lhe havia pedido o terço na última semana de vida. Rowan precisou ir a uma loja em São Francisco para comprar um. A mulher abanava a cabeça, chorava e limpava o nariz, e o homem de cabeça branca cochichava no seu ouvido, apesar de ter os olhos fixos em Rowan. Eu o conheço. Ele olhou para ela como se ela houvesse falado com ele, e então lhe ocorreu a lembrança do cemitério de Sonoma County, onde estavam enterrados Graham e Eli. Era esse o homem que ela havia visto junto ao túmulo. Conheço sua família em Nova Orleans. E de uma forma totalmente inesperada, mais uma peça do mesmo quebra-cabeça se encaixava. Esse era o homem que estava parado em frente à casa de Michael 2 noites antes em Liberty Street. Querida, não quer um copo d'água? Perguntou Jerry Lonigan. Mas como isso podia estar acontecendo? Como podia ser que esse homem estivesse lá e aqui? O que tudo isso tinha a ver com Michael?
que lhe havia descrito a casa com as rosas no gradil de ferro. Vamos deixar que ela se siente aqui mesmo. Pierce disse que ia apanhar uma cadeira. Ela precisava se mexer. Não podia simplesmente ficar aqui olhando para aquele inglês de cabelos brancos, querendo que ele se explicasse. Que explicasse o que estava fazendo em Liberty Street, e com o canto do olho, algo que ela não conseguia aguentar ver, algo no caixão à espera. Pronto, Juan, isso aqui está bem gelado. Cheiro de vinho. Beba um pouco, querida. Eu gostaria, realmente gostaria, mas não consigo mexer minha boca. Ela abanou a cabeça. Procurou sorrir. Acho que não consigo movimentar minha mão. E vocês todos estão esperando que eu me mexa. Eu realmente devia me mexer. Ela costumava achar que os médicos que desmaiavam numa autópsia eram na verdade uns bobos. Como uma coisa dessas poderia afetar alguém tanto em termos físicos? Se alguém me atingir com um bastão de beisebol, sou capaz de desmaiar. Meu Deus! O que você não sabe da vida está apenas começando a se revelar nesta sala. E sua mãe está naquele caixão. O que você estava pensando? Que ela fosse esperar aqui, viva, até você chegar. Até você afinal perceber. Bem aqui, nesta terra estranha. Ora, isso aqui era como um outro país. Era assim. O inglês de cabeça branca veio na sua direção. Quem é o senhor? Por que está por aqui? Porque me parece deslocado de uma forma tão drástica e grotesca. Por outro lado, ele não estava deslocado. Ele era exatamente como os outros, os habitantes deste país estranho, tão correto e delicado, sem uma sombra de ironia, de constrangimento ou de sentimentos falsos no seu rosto simpático. Ele se aproximou dela, fazendo com que o belo rapaz lhe cedesse o lugar. Você se lembra daquelas expressões torturadas na cerimônia fúnebre por Eli? Não havia ninguém ali que tivesse menos de 60 anos, e no entanto não havia um fio de cabelo grisalho. Um músculo flácido. Nada semelhante a isso aqui. Ora, é isso que querem dizer quando falam do povo. Ela baixou os olhos. Fileiras de flores a cada lado do genuflexório de veludo. Deu um passo à frente, com as unhas cravadas no braço do senhor. Lonigan, antes que pudesse se controlar, fez um esforço enorme para relaxar a mão e, para total espanto seu, sentiu que ia cair. O inglês a segurou pelo braço esquerdo, enquanto o senhor Lonigan a sustentava pelo direito. Juan, preste atenção, disse o inglês, baixinho, no seu ouvido, naquele seu sotaque apocopado, apesar de melodioso. Michael estaria aqui se fosse possível. Vim no seu lugar. Michael chegará hoje à noite, assim que puder. Ela olhou para ele, espantada, com um alívio que quase a fez estremecer. Michael viria. Michael estava em algum lugar por perto. Mas como isso poderia estar acontecendo? E, muito perto. E sua ausência foi inevitável, disse o homem com tanta sinceridade, como se acabasse de inventar essas palavras. Ele ficou realmente aborrecido de não poder estar aqui. Ela viu novamente a casa de First Street sombria, sinistra, descaracterizada. A casa sobre a qual Michael vinha falando o tempo todo. E, quando ela o viu pela primeira vez no mar, ele lhe pareceu um pontinho minúsculo de roupas boiando. Não podia ser um afogado. Não aqui tão longe, a tantas milhas da terra. Em que posso ajudá-la agora? Perguntou o inglês, em voz baixa, misteriosa e de uma solicitude perfeita. Você quer se aproximar do caixão? Por favor, leve-me até ele. Por favor, me ajude. Faça com que minhas pernas se mexam. Mas elas já estavam se mexendo. Ele havia passado o braço pela sua cintura e a estava conduzindo, sem nenhum esforço, e graças a Deus a conversa havia recomeçado, embora fosse apenas um murmúrio em tom respeitoso, do qual ela conseguia extrair fiapos à vontade. Ela simplesmente não quis vir até a funerária. A verdade é essa. Ela está furiosa por nós todos estarmos aqui. Não diga isso. Ela está com 90 anos nas costas, e está fazendo quase 40 graus lá fora. Eu sei. Bem, todo mundo pode vir para minha casa depois. Foi o que eu disse. Ela não tirava os olhos das alças prateadas, das flores, do genuflexório de veludo agora bem à sua frente. Náuseas novamente. Náuseas do calor e desse ar fresco e imóvel com o perfume das flores pairando à sua volta como uma névoa invisível. Mas você tem de fazer isso. Tem de agir com calma e em silêncio. Não pode perder a oportunidade. Prometa que nunca voltará para lá. Que nunca tentará descobrir nada. O inglês a estava segurando. Michael virá. Sua mão direita, encostada no braço de Juan num gesto tranquilizador. A mão esquerda afirmava seu pulso esquerdo quando ela tocou a lateral coberta de veludo do ataúde. Lentamente, ela se forçou a erguer os olhos do chão até ver o rosto da morta, pousado bem ali no travesseiro de cetim. E bem devagar sua boca foi se abrindo,
Foi se abrindo até a rigidez se transformar num espasmo. Ela lutou com todas as forças para não abrir a boca. Cerrou os dentes. E o tremor que a atingiu foi tão violento que o inglês apertou mais seu braço. Ele também estava olhando. Ele a havia conhecido. Olhe para ela. Nada mais importa agora. Não é uma hora para se apressar, para pensar em outras coisas ou para se preocupar. Basta que olhe para ela. Olhe para o seu rosto com todos os seus segredos agora guardados para sempre. E o rosto de Stella estava tão lindo no caixão. Seus cabelos negros eram lindos. Ela vai desmaiar. Ajudem. Pierce, ajude. Não. Nós estamos com ela. Ela está bem, disse Jerry Lonigan. Morta. Tão perfeita e horrivelmente morta. E tão linda. Estava arrumada para a eternidade, com o batom cor-de-rosa cintilando na sua boca bem feita, o ruge no rosto impecável de menina, os cabelos negros bem escovados sobre o cetim, como uma cabeleira de menina, solta e linda, e as contas do rosário, contas de rosário, enfiadas nos dedos, que pareciam de massa de pão, ali pousados sobre o peito. Não tinham nada de mãos humanas, mas de alguma escultura grosseira. Em todos esses anos, Rohan nunca havia visto nada semelhante. Ela havia visto cadáveres de afogados, de esfaqueados e dos que haviam morrido dormindo nas enfermarias. Ela os havia visto já sem cor e cheios de produtos químicos, sendo retalhados após semanas, meses e até mesmo anos para a aula de anatomia. Ela os havia visto durante a autópsia, com os órgãos ensanguentados sendo retirados pelas mãos enluvadas do médico. Mas nunca uma coisa dessas. Nunca essa coisa morta e bela usando seda azul e renda, cheirando a pó de arroz, com as mãos unidas sobre as contas do rosário. Ela aparentava não ter idade, quase como uma gigantesca menininha, com seus cabelos inocentes, seu rosto desprovido de rugas e até mesmo batom, da cor de pétalas de rosa. Ah, se ao menos fosse possível abrir seus olhos. Gostaria de poder ver os olhos da minha mãe. E nesta sala, repleta de pessoas idosíssimas, ela ainda é tão jovem. Rohan se inclinou um pouco. Com a maior delicadeza, soltou as mãos das do inglês. Pôs as suas sobre as pálidas mãos da morta. Aquelas mãos que se derretiam lentamente, duras como as contas do rosário, duras e frias. Ela fechou os olhos e pressionou aquela carne branca e inflexível, tão irremediavelmente morta, tão distante de qualquer sopro de vida, tão decididamente acabada. Se Michael estivesse aqui, será que ele poderia saber ao tocar suas mãos se ela havia morrido sem dor ou sem medo? Ele poderia ter descoberto o motivo para tantos segredos. Ele poderia tocar essa carne horrenda e sem vida, e ouvir ainda nela a canção da vida. Oh, Deus, quem quer que ela fosse, não importa o motivo pelo qual ela tenha me dado, espero que tenha morrido sem medo ou dor, em paz, tão serena quanto o seu rosto. Veja os seus olhos, a sua testa límpida. Bem devagar, ela ergueu a mão e enxugou as lágrimas do rosto, percebendo que ele agora estava relaxado. Percebeu também que podia falar se quisesse, e que à sua volta outros também choravam, que a mulher de cabelo cinza chumbo chorava, que a pobre mulher de cabelos negros que estivera chorando o tempo todo agora soluçava em silêncio encostada no peito do homem ao seu lado, e que a expressão no rosto daqueles que não estavam chorando, para onde quer que olhasse na claridade mais além do caixão, havia se tornado serena e pensativa, muito parecida com aqueles rostos em famosos quadros florentinos, nos quais criaturas passivas, ligeiramente tristes, contemplam o mundo daqui de fora da moldura, como se estivessem num sonho, espiando lânguidas com o canto dos olhos. Rohan recuou, mas seus olhos permaneceram fixos na mulher no caixão. Ela deixou que o inglês a conduzisse novamente, dessa vez para uma saleta à sua espera. O senhor Lonigan dizia que estava na hora de todos se aproximarem, um a um, que o padre havia chegado e que ele estava pronto. Perplexa, Rohan viu um velho alto curvar-se com elegância e beijar a testa da morta. Beatrice, a senhora bonita de cabelos cinzentos, veio em seguida e sussurrou alguma coisa enquanto beijava a morta do mesmo jeito. Uma criança foi erguida para fazer o mesmo. E o velho careca chegou, com sua barriga enorme e pesada o atrapalhando, mas conseguiu se inclinar para dar o beijo. Até logo, querida, sussurrou ele, com a voz rouca, para que todos ouvissem. O senhor Lonigan empurrou delicadamente para que se sentasse. Quando ele se virou, a mulher chorosa de cabelos negros se aproximou de repente, inclinou-se e olhou dentro dos seus olhos. Ela não queria renunciar a você, disse ela, numa voz tão fraca e rápida que parecia mais ter sido um pensamento. Rita May, exclamou irado o senhor Lonigan, voltando-se para ela, segurando-a pelo braço e a levando dali. Isso é verdade? Perguntou Rohan, estendendo a mão para tentar pegar a mão de Rita,
que se afastava. O rosto do Sr. Lonigan enrubesceu. Seus maxilares tremiam ligeiramente. Ele empurrou para longe a mulher de cabelos negros, saindo por uma porta que dava para um pequeno corredor. O inglês estava olhando para ela da porta do salão. Ele fez que sim com um pequeno gesto de cabeça e com as sobrancelhas se erguendo como se esse fato o enchesse de tristeza e assombro. Aos poucos, Rowan afastou dele o olhar. Ficou observando a fila, que ainda chegava, onde cada um se curvando como se quisesse beber no esguicho gelado de um bebedouro baixo. Adeus, Deirdre querida. Será que todos sabiam? Será que todos se lembravam? Os mais velhos, os que tinham se aproximado primeiro dela. Será que todas as crianças ouviram falar, de uma forma ou de outra, num momento ou noutro? O rapaz bonito a observava de longe. Adeus, minha querida. E eles não paravam de chegar, em quantidades aparentemente intermináveis, com os salões parecendo escuros e apinhados à medida que a fila pressionava. Não queria renunciar a você. Como devia ser beijar aquela pele lisa e dura. E eles beijavam como se fosse a coisa mais natural do mundo, a mais simples, com o bebê erguido no alto, a mãe a se inclinar, o homem chegando tão rápido e depois uma velha com as mãos manchadas e o cabelo raleando. Ajude-me a subir, Cecil. Com o pé no genuflexório de veludo. A menina de 12 anos com a fita no cabelo estava nas pontas dos pés. Rowan, você quer ficar a sós com ela? Era a voz de Lonigan. Quando todos tiverem passado, será sua vez no final. O padre espera. Mas você não é obrigada. Ela olhou nos olhos cinzentos e amenos do inglês. Mas não era ele quem estava falando. Era Lonigan, com seu rosto ruborizado e reluzente e seus olhinhos de porcelana. No fundo do pequeno corredor estava sua mulher, Rita May, agora sem coragem para se aproximar. A sós, mais uma vez, respondeu Rowan, baixinho. Seus olhos procuraram os de Rita May nas sombras do final daquele pequeno corredor. Verdade, disseram sem voz os lábios de Rita May, enquanto ela balançava a cabeça com seriedade. É para lhe dar um beijo de despedida. Isso mesmo, como os outros a estão beijando.